Oiê! Eu sou a Aline Rios, nutricionista e criadora de receitinhas saudáveis, sem lactose, algumas sem glúten, receitinhas vegetarianas também, que são postadas aqui e principalmente lá no meu Instagram. Então, se esse assunto te interessa, já vai lá, me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui pra vocês o meu arroba, que é nutri_aline_rios. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que funciona uma consulta com um nutricionista. Eu vou contar como que eu realizo as minhas consultas e como que tá sendo feitas as consultas online também, que não tem muita diferença para presencial. E é isso. E antes, me conta aqui nos comentários se você já passou em consulta com nutricionista, como que foi a sua experiência. Eu confesso que eu já tive 2 experiências que não foram muito boas, e a partir daí eu moldei a minha consulta. Então eu trabalho com algumas questões que essas nutricionistas não trabalharam e que eu acho muito importante trazer na consulta, que é principalmente o comportamento alimentar, a relação da pessoa com a comida, que nem todo paciente tá ali só porque ele quer emagrecer. Eu já contei no vídeo aqui como que foi as minhas experiências com essas nutricionistas, eu vou deixar ele passando aqui em cima. Bom, quando eu tava atendendo presencialmente, eu já ligava, eu abria no meu computador a anamnese, que eu mesma criei. Tem alguns programas que já oferecem essa anamnese, mas eu criei a minha. E aí, a minha primeira pergunta é: qual é o objetivo e a expectativa e o quanto aquele paciente está disposto a mudar? E é aí que a gente vê se aquele paciente vai ser dedicado ou não. Então tá, eu tenho o objetivo, a expectativa e a motivação. O paciente dá uma nota pro grau de motivação dele. Depois eu entro com perguntas que são bem comuns em anamnese, tanto para médico quanto para nutricionista, que é a qualidade do sono, o hábito intestinal. Sorry, gente. Se a pessoa é fumante ou não, se pratica atividade física, quantas vezes na semana. E daí vem o hábito alimentar dela. Os gostos, as preferências, tem alguma intolerância, alguma restrição, o consumo, a frequência que consome cada grupo alimentar, doce, chá, se toma algum suplemento. Pergunta também se a pessoa gostaria de se tornar vegetariana ou gostaria de fazer pelo menos um dia sem carne. E eu gosto quando as pessoas respondem que sim. Normalmente eu já deixo até alguma opção pra ela que seja vegetariana, mesmo que ela não seja vegetariana, eu coloco opções no plano alimentar dela. E daí, uma das partes mais importantes que eu criei, que é o comportamento alimentar. É aqui que muitos pacientes me relatam se tem algum transtorno alimentar, qual a relação deles com a comida, se tem algum episódio de compulsão, de exagero, se desconta as emoções na comida, se come algum tipo de alimento por compensação. E isso é muito importante que a gente precisa trabalhar isso aqui com o paciente durante todo o acompanhamento nutricional. Se o paciente não mudar essa relação dele com a comida aqui, se tiver algum problema, vai ser muito difícil dele aderir à dieta e de ter bons resultados. Então essa é uma parte muito importante. Eu coloco também, depois disso, vem o histórico clínico. Se a pessoa apresenta alguma patologia, se toma alguma medicação, se os pais têm alguma patologia, se é hereditário ou não. E a partir daqui também eu consigo montar um plano alimentar preventivo. Aqui a gente consegue controlar. Por exemplo, se o pai é diabético e a mãe tem colesterol alto, eu consigo já controlar na alimentação da pessoa, fazer com que ela tenha menor consumo de carboidratos simples, mais fibras, aumentar o consumo de água, e nisso a gente vê também pelo histórico da pessoa. E lá em cima, uma das primeiras perguntas é o consumo de água também. Quanto aquela pessoa consome de água por dia? Depois, acho que eu tô falando muito rápido porque eu me empolgo. Aqui também no histórico clínico, eu pergunto se o paciente tem alguns sintomas ou alguns sinais. E quais seriam esses sintomas? Unhas e cabelos fracos, perda de memória recente, dificuldade de concentração, muito sono. Então, se o paciente tem qualquer um desses sinais ou sintomas, ele me relata aqui. E os sinais, muitas vezes a gente vê, né? O sinal é o que o médico ou nutricionista avalia e os sintomas é o que o paciente relata. Então, se o paciente tá apático, com olheira, com muita espinha, isso é um sinal que a gente percebe no paciente durante a consulta. Depois vem a avaliação bioquímica, que é avaliação de exames laboratoriais, os exames de sangue. Se o paciente tem exame de sangue recente, eu analiso, se não, eu solicito. Às vezes é necessário solicitar, normalmente pacientes vegetarianos ou que tiveram alguma patologia e foi tratada, e aí a gente pede de novo para avaliar se não tem exame de sangue recente. Não é todo paciente que tem convênio também, plano de saúde, então fica mais difícil, porque tem que pagar o particular. E a maioria dos convênios não aceitam pedido de nutricionista, eu conheço alguns que aceitam, e aí fica mais fácil
para o paciente fazer. Depois vem os dados antropométricos, que são as medidas, peso, altura, avaliação de dobras. Eu não faço avaliação de dobras, eu fazia no começo, mas eu não tô fazendo por quê? Depende do objetivo do paciente, às vezes é muito invasivo, tem paciente que não gosta nem de se pesar, nem de falar o peso, e pra mim tá tudo bem. Eu acho muito importante avaliar o resultado dos exames e o histórico do paciente, o que ele me relata. É tão importante isso quanto avaliar a medida dele. Até mais importante, eu acredito. E aí o que eu faço? Eu comprei uma balança de bioimpedância, que é essa balança aqui. E aqui são os sensores dela que liberam uma corrente elétrica. Então essa balança ela me dá 10 resultados, que é peso, IMC, metabolismo basal, hidratação, massa óssea, idade metabólica, proteína, massa magra, gordura abdominal, que é a gordura visceral, e gordura corporal total. Então eu tenho muito recurso com essa balança. A maioria dos pacientes querem fazer, outros não, e tá tudo bem, eu não forço eles. Se eles não quiserem relatar o peso, por mim não tem problema. Claro, é sempre bom a gente saber que fica mais fácil de acompanhar o paciente, a evolução dele. Por isso que também eu peço para muitos pacientes tirar foto, pra gente ver o antes, durante e depois. E isso é muito bom, porque motiva muito o paciente também. E aí, depois da anamnese, vem o recordatório de 24 horas. O recordatório alimentar de 24 horas. Eu peço pro paciente escrever o que ele comeu em cada refeição. Então, no café da manhã, e aí eu peço o que ele comeu e a quantidade. Isso é uma forma a mais só de você ter uma noção da quantidade e do que aquele paciente come, né? Às vezes é muito mascarado, o paciente não coloca a quantidade certa, e aí depois na hora que você monta um plano alimentar, ele fica assim, meu Deus, eu vou ter que comer só isso, mas era basicamente o que ele comia ali, né? E também não é muito preciso, mas eu gosto que me dá um norte, eu gosto principalmente quando ele preenche isso durante a semana, não de acordo com o final de semana, porque no final de semana sempre sai um pouco da rotina alimentar. E aí, esse é o meu recordatório, eu faço ele assim, não vou dar muito foco porque tá escrito ali do paciente. E aqui também, essa aqui é a minha anamnese. A minha anamnese tem 4 folhas e meia de anamnese, então vocês veem, é bastante coisa, é uma consulta que dura mais ou menos de 30 a 50 minutos, chega até 1 hora, depende do paciente. Tem muito paciente que é mais quietinho, que não fala muito, tem os que falam bastante, eu gosto disso, porque quanto mais fala, melhor a gente entende e faz um plano alimentar mais personalizado ainda. Depois da nossa consulta, eu entrego as orientações e o plano alimentar personalizado, entrego também um e-book e dou acompanhamento por 30 dias. E é aí que o paciente pode usar e abusar da nutricionista, porque ele tem direito a me perguntar tudo, e tem 30 dias pra me perguntar tudo aquilo. Se a dieta não tá sendo adequada, a gente muda ali mesmo. Se não, o paciente tem que entrar em retorno. E aí, dependendo da época que ele quer o retorno, já não entra mais uns 30 dias, então precisa ser outra consulta. Bom, eu gosto dessa anamnese bem completa, de conversar bastante com o paciente, porque aí o plano alimentar dele e as orientações ficam cada vez mais específicas para ele, de acordo com as necessidades e com os objetivos. As necessidades envolvem muito também a questão, os resultados dos exames, dos sinais, dos sintomas, do histórico bioquímico, do histórico clínico, né? Principalmente o histórico clínico. Se os pais tiveram alguma doença ou não, se a pessoa tem alguma doença, qual é a prevenção que ela quer. Então, é isso, gente. Tudo muito personalizado, muito de acordo para cada paciente. Não é uma dieta que vai ser igual para todo mundo. Tem dietas que são mais quantitativas, outras mais qualitativas. E é assim que eu faço a minha consulta. Na consulta online não dá pra gente fazer a pesagem, né? Então alguns pacientes eles tiram medidas, uns que sabem, né? Pesam um dia antes. Mas se não der, tudo bem, e mesmo assim eu tenho muitos resultados bons com isso. E é assim que funciona a minha consulta, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se esse vídeo foi útil pra você, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha, que isso mostra que foi útil e que vocês gostaram. E eu posso trazer mais assuntos como esse. Quem sabe, eu posso até simular uma consulta, se alguém quiser ser meu cobaia. Deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo também.
Me acompanhe lá no Instagram, que tem bastante receitinha, bastante conteúdo. Eu sempre abro caixinha de pergunta e lá você pode me perguntar o que quiser, tirar todas as suas dúvidas. E aqui eu vou trazer mais receitinhas aqui pro canal também. Lá no Instagram eu sempre posto e eu quero trazer mais receitas aqui também, receitas um pouco mais elaboradas. Lá no Instagram tem bastante receita bem rápidas, fáceis, simples. E é isso, gente, eu atendo todo tipo de público, mas o meu foco são vegetarianos, pessoas que buscam reeducação alimentar, mulher que querem mudar a estética corporal, querem melhorar a pele, o cabelo, mulheres de forma em geral, intolerante à lactose também. Eu sou vegetariana, intolerante à lactose, e então eu tenho muita bagagem também pra atender esse. E se vocês quiserem fazer uma consulta comigo, é só entrar em contato comigo lá no meu próprio Instagram mesmo, que eu respondo vocês lá. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!